Se você já fez alguma dessas perguntas que eu vou te dizer agora, fica aqui comigo nesse vídeo, porque talvez ele seja exatamente o que você precisava ouvir. As perguntas são: e se eu cometer um erro? E se eu fizer papel de bobo? E se eu tomar a decisão errada e nada sair como eu esperava? E se meus amigos me julgarem? E se minha família não aprovar? Essas perguntas já passaram pela sua cabeça? Porque para muita gente é justamente aí que a vida trava. E não é por falta de sonho, não é por preguiça, mas por medo. Medo de tentar e falhar, medo de ser criticado, medo de perder o que já tem, mesmo que não seja tão bom assim. E aí a vida acaba virando isso, né? Uma repetição segura, mas vazia, digamos assim. Então os dias vão passando, mas você sente que nada muda. Só que tem um momento, tem uma hora que não dá mais para adiar. Você precisa decidir, ou você se move, ou você continua no mesmo lugar, mesmo sabendo que esse lugar já não faz mais sentido para você. Então, se isso tem feito parte da sua vida, essa dúvida, esse medo, esse freio invisível, né, que não te deixa se mover, não sai desse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre o que fazer quando a vida dá essa travada e como dar o primeiro passo, mesmo que você não tenha garantias, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então fica aqui comigo, tá? Então, a verdade é que muita gente está esperando a vida voltar a fazer sentido para então agir. Só que o caminho, eu já te digo, já te adianto, que ele é oposto. Você age para que a vida volte a fazer sentido. Essa é uma das partes mais importantes de um livro que eu tô lendo do Richard Leider. Ele diz o seguinte: para reimaginar a sua vida, você precisa fazer alguma coisa. Depois você fazer de novo, depois você faz de novo. Depois mudar baseado no que você aprendeu. Então você faz, você repete. E aí você faz de novo, tendo o feedback do que deu certo, do que não deu. E tudo isso começa a partir da sua ação, o seu início. E aí ele continua dizendo que a única coisa pior do que fazer algo que pode dar errado é não fazer nada. O que com certeza não vai dar certo. Então é melhor você arriscar, porque ainda existe uma possibilidade, uma chance disso dar certo. Agora, você não fazer nada, a certeza você já tem. Não vai acontecer nada, não vai dar certo. Parece simples, eu sei, só que não é fácil. Porque a gente idealiza tanto, né, tanto o próximo passo, que às vezes ele vira uma prisão mental. Fica esperando o momento perfeito, a confirmação perfeita, a coragem perfeita. Só que a verdade é uma só: agir cria a coragem. Agir é inimigo do medo. Quando você entra em movimento, você sai da cabeça, da parte só de reflexão, de pensamento, e você entra na vida real, você volta para a vida real. E deixa eu te contar um pouquinho da minha história, que é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo das mudanças, muito medo, principalmente por causa dos julgamentos. Eu sempre fui muito preocupada com a opinião das pessoas. E, cara, viver assim é quase como viver em uma prisão invisível. Eu já falei um pouco disso, né, em outros vídeos aqui do canal. Mas por muito tempo eu me sentia completamente perdida, sem saber quem eu era, qual era o meu chamado, o que fazia sentido para mim. E aí isso me fez, eh, fazer escolhas, não vou dizer erradas, mas precipitadas. Eu poderia ter feito escolhas melhores se eu entendesse exatamente quem eu era. E aí eu começava algo e no meio do caminho eu descobria que não era aquilo que eu queria, que não fazia sentido. Só que o medo de mudar de novo? E o medo do que as pessoas iam dizer? Eu já ouvi muita coisa do tipo: "Thaís, você não sabe o que quer. Você fica pulando de galho em galho". E, querendo ou não, era verdade. Mas por que que eu fazia isso? Porque eu ainda não tinha encontrado algo que realmente me completava. Só que, preste atenção, mesmo com medo, eu ia.
eu mudava, eu começava do zero se fosse preciso. Foi assim até encontrar o que hoje me traz sentido. Ó, para vocês terem uma ideia, ontem mesmo eu comecei uma segunda pós-graduação. E eu vou te falar, mesmo com tempo escasso demais, numa correria danada, mesmo com a outra pós ainda em andamento, mesmo com gente dizendo que é loucura, mas hoje eu sei por que que eu tô fazendo isso. Não é mais como antigamente, né, que era por dúvida de quem eu era, de quem eu sou. É pela certeza de quem eu quero me tornar. E porque eu sei que essa nova etapa, essa nova pós-graduação, ela vai agregar ainda mais no meu propósito. Ela vai me permitir viver com mais significado. E se hoje eu sei quem eu quero me tornar, eu tenho certeza da minha identidade, de quem eu sou, se eu entendo mais sobre o meu propósito, é justamente porque lá atrás eu fui com medo mesmo. Eu enfrentei o medo da opinião dos outros, do julgamento, das incertezas. Eu entrei em movimento. E isso eu falo sempre aqui nos vídeos do canal. É preciso se movimentar. Mesmo sem saber se vai dar certo, mesmo sem garantias. Mas eu fui. E hoje eu agradeço muito a Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus, mas eu agradeço a Thaís, lá de trás, que não paralisou, que não travou, empacou frente aos julgamentos, frente às críticas, à opinião dos outros. E aí, esse livro, né, ele também fala algo muito importante. Você é o especialista da sua própria vida. Claro que conselhos ajudam, mentorias ajudam, terapia. Vídeos como esse, por exemplo, tudo isso é muito valioso, mas no fim, ninguém vai viver a sua vida por você. Você é a única pessoa que sabe o que pulsa dentro de você, o que faz sentido para você, o que te chama de verdade, o que te preenche. E só tem um jeito de descobrir isso: vivendo, tentando, experimentando. Agir produz o verdadeiro conhecimento. O conhecimento que nasce da experiência, não só do pensamento, dessa fase de reflexão que é tão importante. Já falei isso em outro vídeo também, que reflexão é primordial. Só que não adianta ficar só na cabeça. A gente precisa vir para a vida real, colocar em prática. Não adianta passar a vida toda planejando, estudando, esperando. Você só vai saber se algo faz sentido quando você tenta e vê como você se sente ali. E sabe essa ideia de que vou continuar como está porque aqui é mais seguro? Ela é totalmente ilusória. Deixar de agir não mantém o status quo, vamos dizer assim, no lugar. As coisas vão mudar. De qualquer jeito, você querendo ou não querendo. Então, o que hoje parece confortável, um dia já foi desafiador para você, concorda? E se você não se movimenta, o mundo vai se movimentar por você. Se você não fizer escolhas, outras pessoas escolhem por você, o tempo passa, as oportunidades vão embora. Então a pergunta fica: quem está no comando da sua vida? E quando você começa a agir, é isso que eu quero que você entenda. Quando você começa a agir, algo, vou dizer mágico, mas a gente sabe que não é mágica, né? Algo muito interessante acontece. No livro que eu tô lendo do Richard, ele chama de serendipidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Serendipidade. É quando coisas boas e inesperadas começam a surgir na tua vida, justamente porque você se colocou em movimento. Você não controla o que vai acontecer, mas ao agir, você se torna disponível para o novo. E às vezes, aquela decisão que parecia tão pequenininha te leva para caminhos que você nunca teria imaginado. Então, se você está esperando a resposta perfeita para agir, talvez a resposta para você seja ação. Se tem algo dentro de você que está pulsando, se existe um desejo, ou talvez um incômodo, uma inquietação, talvez seja Deus te chamando para sair desse modo automático. A pergunta é: você vai esperar mais quanto tempo? Você não precisa saber todos os passos. Você só precisa dar o primeiro passo. Então haja, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar. Porque eu sempre falo, o movimento ele revela o caminho. E só quem age encontra sentido.
Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, entrei em movimento. Assim eu sei que você ficou no vídeo comigo até aqui, até o final, e que essa mensagem de alguma forma fez sentido para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Eu estou tentando trazer vídeo dia sim, dia não. E justamente nessa pegada de te impulsionar, né? De te ajudar de alguma maneira a encontrar o teu propósito, o teu chamado. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui uma playlist chamada Despertar, para você maratonar os vídeos e decidir hoje a sair do modo automático, a dar o primeiro passo e a viver uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais intencionalidade, tá bom? Deus abençoe a tua vida, essa nova jornada. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.